da maçonaria. Você não pode ter uma fonte melhor do que essa. A maioria das melhores lojas, as grandes lojas maçônicas, tem a enciclopédia da maçonaria. E ele era um maçom de grau 33. Isso significa que ele era um iniciado. Será que a maçonaria é uma organização cristã? Se a maçonaria fosse simplesmente uma instituição cristã, os judeus e os muçulmanos, os brahman, os budistas, não poderiam fazer parte da sua iluminação. Portanto, não é uma instituição cristã. Então, o que a Bíblia está fazendo lá? Ela é um símbolo, como vimos, dos 3 primeiros Iforates. A maçonaria é ou não cristã? A maçonaria não é cristã, nem um substituto do cristianismo. Então, o que ela é? De acordo com Morais e Dogma, a religião e filosofia da maçonaria é rejeitar todas as especulações inúteis do Zen da Vesta, da Cabala, dos gnósticos e das escolas. Então, em outras palavras, a Cabala é a religião da maçonaria. Mas a Cabala é usada de tal forma que as pessoas creiam de que o que eles acreditam é na Bíblia. A maçonaria é uma busca da luz. E essa busca nos leva diretamente, como você percebe, à Cabala. Naquela antiga e pouco compreendida mistura de absurdo com filosofia, o iniciado encontrará a fonte de muitas doutrinas. Todas as igrejas verdadeiramente dogmáticas, e isso inclui o budismo, o islamismo, o hinduísmo, todas elas, saíram da Cabala e retornam a ela tudo científico e grandioso nos sonhos religiosos dos Illuminati. Ou seja, os iluminados, os seguidores de Lúcifer. Jacob Boehme, Swedenborg, São Martinho e outros, tudo vem da Cabala, a qual todas as associações maçônicas devem seus segredos e seus símbolos. Bem direto. Não pode haver dúvidas a respeito disso. O verdadeiro maçom não se limita à religião. Ele não pode dizer que ele é cristão, ou muçulmano, ou judeu. Ele percebe pela divina iluminação da loja que, como maçom, sua religião deve ser universal. Cristo, Buda, Maomé, o nome significa pouca coisa, pois ele reconhece somente a luz e não quem carrega a luz. Ele adora em qualquer templo. Ele se prostra diante de qualquer altar, seja no templo, na mesquita ou na catedral, percebendo que a verdadeira compreensão é aquela que vem da verdade espiritual. Quem falou isso foi Manly Palmer Hall, em As Chaves Perdidas da Maçonaria. Vocês percebem como é que o Concílio Mundial das Igrejas entra numa coisa assim? Ele tenta unir os líderes religiosos. Será que isso está fazendo sentido agora? Será que parece familiar? Bem, vamos continuar. 5 pontos de comunhão. Pé com pé, joelho com joelho, peito com peito, mão com costa e boca com ouvido. Isso é idêntico ao que é usado no rito druídico da bruxaria. E muito usado também em outros ritos, como os ritos alexandrinos e gardnerianos. Agora, Alexandria. Era ali que era guardado o conhecimento oculto. Ele foi guardado em Alexandria e em Roma. Em todos os outros lugares ele foi destruído. E nós vamos mostrar isso mais tarde. No lugar onde o cristianismo começou, ele não mais existe. É o Islã que está lá. E de Alexandria e mais tarde de Roma veio a nova religião. Passar um nome secreto ou um mantra de boca a boca é a prática mágica antiga refletida na palavra hebraica Cabala. Então, essa é uma religião secreta. Agora, então por que a Bíblia King James está sobre o altar? A maçonaria não tem nada a ver com a Bíblia. Ela não foi fundada sobre a Bíblia, pois se tivesse sido, a maçonaria seria outra coisa. Resumo de Lei Maçônica, página 207 a 209. Então por que a Bíblia está lá? Como um símbolo. Mas, e Deus? E seu Filho Jesus Cristo? A humanidade total, então, é o único Deus pessoal. Aqui, de novo, nós temos maçons elevados revelando essa informação. A humanidade. Vocês já ouviram falar no Manifesto Humanista? É o humanismo em geral, certo? Essa é uma citação fascinante de Morais e Dogma. Eu li esse livro todo, e é o livro mais grosso que eu já li na minha vida. Eu não recomendaria que ninguém o lesse.
é uma monotonia. Mas vejam, a Bíblia é considerada nele uma parte indispensável da mobília de uma loja maçônica cristã. Agora, isso está em itálico no original, somente porque ela é o livro sagrado da igreja cristã. O Pentateuco hebraico, numa loja maçônica hebreia, e o Corão, numa loja muçulmana, devem estar sobre o altar. Só um deles, e mais o quadrado e o compasso, que, entendidos corretamente, são as grandes luzes pelas quais o maçom deve andar e trabalhar. Qual, então? Qual dos três é a grande luz? Bem, você tem três escolhas. Pode ser a Bíblia, pode ser o Pentateuco, pode ser o Corão. Eu não vou revelar hoje à noite, mas eu vou explicar uma coisa. A maçonaria ensina que a redenção e a salvação estão no poder e na responsabilidade do maçom individual. Salvadores como Irão Abif, eles têm um ritual chamado a ressurreição de Irão Abif. Salvadores como Irão Abif podem e vão mostrar o caminho, mas os homens devem sempre seguir e demonstrar por si próprios seu poder para se salvar, para construir seu tecido espiritual do seu próprio modo. Todo homem, em sua essência, é seu próprio Salvador e Redentor, pois se ele não conseguir se salvar, ele não será salvo. Percebem? Agora está ficando mais claro. Nós precisamos de Jesus Cristo nesse sistema? Claro que não. Um autor maçônico, Pearson, admite: a lenda maçônica permanece por si mesma, sem o apoio da história ou de qualquer outra tradição. E nós prontamente reconhecemos em Irão Abif, aquele que simbolicamente é levantado dos mortos, quando um maçom, em seu ritual, é chamado de dentro do caixão para se levantar e receber nova vida. Nós reconhecemos a Osíris dos egípcios, o Mitra dos persas, o Baco dos gregos, o Dionísio da fraternidade dos artífices e o Átis dos frígios, cuja paixão, morte e ressurreição eram celebradas por esses povos respectivamente. Assim, em outras palavras, a antiga religião, que contrafez a religião de salvação de Jesus Cristo, é a religião da maçonaria. Então, é uma velha religião pagã que tem uma nova divindade. Agora, como é que nós sabemos se eles tinham o mesmo ritual pelo qual Jesus passou? Como nós sabemos qual é o certo? A resposta é o livro de Daniel, no capítulo 8 e 9, que dão o momento preciso quando o Messias nasceria e as circunstâncias. E é por isso que os judeus colocaram uma maldição em qualquer um que entender as 70 semanas. Porque então você descobriria quem é o verdadeiro Messias. Por isso, nenhum desses se qualifica para Messias, porque nenhum desses foi predito na Bíblia. Assim, se nós olhamos ao seu simbolismo, nós vamos descobri-lo lá. Vocês verão o obelisco, que é um símbolo do órgão masculino de Osíris, que se perdeu e foi disseminado. E Ísis o juntou e construiu a parte que faltava. Mas não vamos entrar em muitos detalhes agora. Ela acabou ficando grávida e deu à luz a Horus. E aqui nós temos o egípcio. Percebe-se aqui a Torá, os 10 mandamentos. Vejam os candelabros. Vejam as pirâmides. Este é o culto egípcio. Vejam a adoração do sol. Tudo isso no seu simbolismo. Aqui está o ritual da ressurreição de Irão Abif. E aqui está o livro, a história da maçonaria. Notem o símbolo na parte de cima. O olho que tudo vê, que é também o símbolo dos jesuítas. Lembram-se na palestra anterior que nós mostramos que a ordem jesuíta criou a maçonaria? Escreveu os seus rituais e lhes deu as citações. Tudo o que foi feito. Vocês podem olhar isso na palestra anterior. E é por isso que eu não vou repetir isso. Aqui está o simbolismo que eles usavam. Vamos olhar alguns deles. Assim, esses símbolos passaram a ter 2 significados. Agora, tudo que nós estamos usando são citações esotéricas e exotéricas. O significado esotérico era o verdadeiro, o significado original, compreendido apenas por uns poucos, guardado em segredo por eles. O significado exotérico era para os goyum, a massa, os estúpidos, os não iniciados. Ele foi inventado ou modificado para dar uma satisfação à massa. Os mistérios sagrados que foram sempre mencionados em conexão com muitas religiões antigas, que eram guardados cuidadosamente pelos iniciados,
diziam respeito aos significados esotéricos nas religiões dos tempos anteriores. Esses mistérios sagrados eram apenas a continuação das formas mais simples do antigo culto ao sexo. Na palestra anterior, nós vimos rituais nos quais as pessoas andavam nuas nas florestas. E até presidentes dos países que governam o mundo hoje. Nós vimos isso na palestra anterior, nada mudou. Os maçons iniciados, eles também estão enganados? Que vamos falar dos pobres maçons? Vamos à melhor fonte do mundo. Morais e Dogma, página 819. Os graus azuis. Esses são os 3 primeiros graus da maçonaria. São como se fossem o pátio do pórtico do templo. Parte dos símbolos é mostrada aqui para os iniciados. Mas ele, escutem essa citação, é intencionalmente enganado por falsas interpretações. Não se quer que ele compreenda isso. O que se quer é que ele pense que compreenda. Não admira que eles não dão livros para os iniciados mais baixos. Isso os assustaria, não é verdade? A sua verdadeira explicação é reservada para os avançados, os príncipes da maçonaria. Todo o corpo da arte sacerdotal real, oculto tão cuidadosamente por séculos nos altos graus. Somente os altos graus sabem o que está acontecendo. E isso vem da boca do cavalo. Ninguém pode discutir com isso.